dentro do meu texto, como que eu uso a minha coletânea, e a gente vai aprender tudo isso, né, durante aí essas 15 semanas que nós iremos estar juntos para a preparação desse concurso, certo? Eu vou pedir aí para a dona Maria de Jesus, ela está apresentando para ela isso. Muito obrigado. Então, qualquer dúvida que assim vocês estiverem, né, durante a aula, vocês podem estar perguntando. Tentei ser o mais assim breve, né, e o mais explicativo, né, nos meus slides. E eu espero, né, que vocês terminem essa aula, né, sem aquele temor, né, porque como eu disse, muita gente tem medo, né, de escrever redação. Bora lá, então? Só um momento. Vocês estão aí conseguindo ver a minha apresentação? Sim ou não? Sim. Ainda não. E agora, foi? Não? Ué, Não. só um momento, então. Vou colocar aqui para apresentar de novo, só um momento. E agora, deu certo? Sim. Vocês estão aí conseguindo ver direitinho? Sim? Sim, Beleza, professor. então. Vamos lá. Redação, ela é feita de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E eu sempre, assim, costumo dizer que é muito mais fácil a gente começar solucionando, né, aquele nosso problema, a nossa problemática, do que a gente começando, de fato, descrevendo sobre ela. E na minha redação, onde que eu soluciono o meu problema? Eu soluciono na minha proposta de intervenção. Só que antes de aprendermos sobre proposta de intervenção, a gente vai ver primeiro, né, conhecer os 5 pontos, né, que, assim, regem para que nós, né, consigamos escrever um bom texto, né, que são as competências do meu texto. A primeira delas é demonstrar domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, o que que é isso? É aquele meu, né, português de fato, gramática, concordância verbal, regência, né? O nosso, né, corretor, ele vai ver, né, se nós, assim, temos domínio, se a gente, né, respeitar essa primeira competência aí, né, que é o domínio da modalidade escrita. A segunda competência é compreender a proposta de
redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, o que que é isso? É eu saber, né, compreender ali o tema, a minha temática, e eu ligá-lo com alguma notícia, né, que está aí em alta na minha mídia, com algum, assim, conhecimento de mundo, com assim, conhecimento, não sei, de, por exemplo, história, geografia, filosofia, sociologia, enfim. Aí você me fala, nossa, Wagner, como que eu faço isso? Cara, lendo. Não tem outra saída. Sugiro, né, e de primeira mão, vocês lerem a Carta Capital. Ela é gratuita, né? Não, assim, precisa você pagar pela assinatura, e ela tem muito, mas muito conteúdo mesmo. Além dela, tem a revista Planeta e tem a Veja. Essas eu acho, né, eu não, assim, tenho, né, conhecimento, mas eu acho que elas são pagas. Porém, a carta capital não é, ela é gratuita, certo? A minha terceira competência aí é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, o que é isso? É o meu texto, ele tem, assim, sequência lógica, né, de acontecimentos. Por exemplo, ele não, assim, ele não pode ser fragmentos soltos, ele tem que ter início, meio e fim, ou seja, ele tem que ter uma ordem cronológica, né, dos meus acontecimentos. A minha quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da minha argumentação. O que é isso? É eu saber usar os meus conectores. Aonde que eu vou aprender a usar os meus conectores? E estudando gramática, por exemplo, quando que eu uso portanto, quando que eu uso no entanto, quando que eu uso ademais, certo? E a minha última aí é elaborar proposta de intervenção, que é o nosso tema de hoje, para o problema abordado que respeite os meus direitos humanos. E o que é essa minha proposta? Solucionar, né, aquela minha problemática. É eu dar, né, uma solução para que aquele meu problema tenha um objetivo, beleza? Aí a minha proposta de intervenção, ela tem 5 elementos, né, para que ela possa ser redigida de uma forma correta, coesa. Perdão, bem, esqueci de pôr um D, né? DE, tá só o D, mas eu vou arrumar para repassar para vocês. Quais são esses meus elementos? Eu tenho que retomar a minha temática, ou seja, eu tenho que retomar ao meu tema, a minha tese, eu tenho que ter a agente, a ação, como vai ser feito, como que vai ser solucionado o meu problema, e eu tenho que ter uma finalidade. Aqui, em frente ao meu agente, tá assim, GOMIFES, anotem aí, GOMIFES é Governo, O de ONGs, M de Ministérios, I de Instituições, F de Famílias, E de Escola e S de Sociedade. Vocês querem que eu repita? Sim, por Sim, favor. por favor. Vamos lá, então. GOMIFES, G
governo, O, ONGs, M, ministérios, I, instituições, F, família, o O é de ONGs, tá, gente? M de ministérios, I, instituições, F, família, E, escola, e S, sociedade. Então, GOMIFs, governos, ONGs, certo? Ministérios, instituições, família, escola e sociedade. O que são esses agentes? É quem vai ser responsável por solucionar, né, a minha problemática. Ou seja, por exemplo, é de responsabilidade do Ministério da Educação criar, tananã, nananã, beleza? Ele vai ser responsável, ele vai ser o meu agente que vai solucionar aquela minha problemática, beleza? Tranquilo? Dúvidas? Posso passar para frente? Sim. Beleza. Aí tá, né? Os meus elementos essenciais para eu redigir uma proposta de intervenção. Agentes, como eu já disse, né? Quem vai ser responsável por solucionar aquele meu problema, aquela minha problemática. Aí eu vou lá e eu lembro do GOMIF, governo, ONGs, ministérios, instituições, família, escola e sociedade, certo? A ação é como essa minha proposta, esse meu plano, ele vai entrar em vigor, finalidade, é o objetivo final da minha proposta, certo? E aí lá tem o como, lembra? O que é esse como? Através de isso, isso aí ele vai ser feito, beleza? Certo? Aí eu vou repassar aí duas dicas para escrever uma proposta de intervenção. A primeira dica é para que as nossas ações elas sejam equíveis, ou seja, alcançadas, elas devem sair ali da minha utopia. Elas têm que ser assim reais, elas não assim, podem ser abstratas, certo? Por exemplo, aí eu pus, né, as pessoas, elas precisam ter consciência da gravidade de suas ações. Será que se, aliás, por exemplo, todo mundo sabe, né, que a água potável, né, ela vai, né, acabar algum dia. E todo mundo tem, né, consciência disso. Será que a gente tendo, né, consciência disso, a gente deixa, né, de ter aquele desperdício de água? Jamais. Eu falo, né, por mim, eu não assim tenho, certo? A segunda dica é: precisamos compreender que detalhar a nossa proposta de intervenção é diferente de falar ou argumentar sobre ela. Geralmente, justificamos a importância ou relevância da nossa ideia, mas isso não contribui para que o corretor entenda como será executada. Aí eu trouxe dois exemplos aqui para a gente analisar sobre essas duas dicas aí, né, que eu dei para vocês. O primeiro parágrafo aí é de intervenção abstrata. Vamos lá.
Dessa maneira, é importante observar que a violência contra a mulher só será solucionada quando o governo conscientizar as pessoas da gravidade dessa situação. Assim, é necessário que se criem meios para que as mulheres tenham mais autonomia e amor próprio, fazendo com que entendam que a agressão física é inadmissível. É necessário que as famílias também percebam seu papel fundamental na desarticulação dessa problemática. Além disso, os agressores precisam estar atentos à seriedade de seus crimes e, assim, mudarem de postura para que as mulheres possam ser tratadas no espaço social com a mesma dignidade e cidadania que os demais. E aí, o que vocês acham dessa minha proposta? Ela foi, assim, clara, ela foi assim, ele, assim, conseguiu solucionar a minha problemática, e aí, o que vocês acham? Fala aí, gente, pelo amor de Deus, comigo. Bora ver, gente, e aí? Bora lá, então, ó. O primeiro parágrafo aí, ó. Dessa maneira, é importante observar que a violência contra a mulher só será solucionada quando o governo conscientizar as pessoas da gravidade da situação. Lembra que eu disse que conscientização não é solução de problema, porque se conscientização fosse solução, a gente não tinha desperdício de água, a gente não assim tinha racismo, a gente não tinha violência, a gente não assim tinha crime, o mundo ia ser assim perfeito, entendeu? Por quê? Porque o mundo ia ser perfeito. Por quê? Porque sempre tem campanhas que assim, ó, falam, violência é assim, crime, é isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, o ser humano, ele nunca vai se, assim, conscientizar a respeito dos seus atos. E outra coisa, aí ele fala, né, que o governo deve conscientizar as pessoas. Como que tem que ser feito essa, né, conscientização com a varinha ali de condão, igual nos, como é que chama, gente? Conto de fada? Não. Tem que ter alguma forma, algum programa, algo, né, que conscientize as pessoas disso, mas eu torno a, né, dizer, conscientização não é solução de nenhum problema, conscientização não é eficaz, beleza? Dúvidas? Tranquilo? Posso passar para Tranquilo. frente? Sim. Beleza. Depois, aí ele fala, né? Assim é necessário que se crie meios para que as mulheres tenham mais autonomia e amor próprio. Que meios? Como que isso tem, né? Que ser feito? Aí ele tinha, né, que ter, ó, e explicado, por exemplo, meios através de de acompanhamento psicológico, certo? Ou seja, ele tinha que ter demonstrado quais eram esses meios, certo? E só esses meios, será que seria assim capaz de solucionar a minha violência contra a mulher?
Justamente eu ia chegar a esse ponto, bem aí, que ela falou bem aí no chat, esqueci, não vi direito o nome dela, Josélia Lima. Isso mesmo, não é falta de, assim, conscientizar, pois quem agride sabe que é errado, justamente, justamente. Eu ia dizer isso num dos meus últimos slides. O agressor, ele sempre sabe, entendeu? E mesmo assim, ele torna a repetir o erro, certo? Beleza? Dúvida? Tranquilo, gente? Beleza, então, próximo aí, ó. Ele assim diz, né? Assim é necessário que se criem meios para que as mulheres tenham mais autonomia e amor próprio, fazendo que entendam que a agressão física é inadmissível. Beleza, a gente sabe que é inadmissível. Qualquer agressão, ela é inadmissível, seja ela física, psicológica, moral, enfim, isso daí é assim óbvio. E quando a gente coloca ideias óbvias dentro do texto, isso aí será ó, transmitido pobreza de raciocínio ou conhecimento para quem está lendo a sua redação, para ser assim, preciso, transmite que você está só, igual diz aquele famoso ditado, né, popular, enchendo linguiça, você não, assim, tem mais o que, né, falar, e aí você, tipo assim, fala, só por preenchimento mesmo de, assim, currículo, beleza? Certo? Dúvida? Próximo. Aí ele fala, né? É necessário que as famílias também percebam seu papel fundamental na desarticulação dessa problemática. Mas muitas famílias têm, né, conhecimento e nem por isso elas tendo, né, esse assim conhecimento, a violência até hoje ela não foi, né, de fato extinguida, ela ainda existe na nossa sociedade, muito mais comum do que a gente pensa, porque tem muitas famílias que infelizmente acham que isso é, né, comum, ainda vivem, né, como aquela sociedade patriarcal lá da época do Brasil colônia. Beleza? Dúvida? Alguém quer fa- é, pôr aí algum assim, questionamento, alguma coisa? Então tá, beleza. Próximo. Além disso, os agressores precisam estar atentos à seriedade de seus crimes e, assim, mudarem de postura para que as mulheres possam ser tratadas no espaço social com a mesma cidadania e dignidade que os demais. Aí a gente bota lá no posicionamento deixa eu ver aqui o nome dela, da Josélia, que ela disse, né, que quem agride sabe, justamente. Quem aí comete, né, esse crime sabe, entendeu? Gente, todo mundo sabe, hoje é muito assim, gente, claro, tem lá a lei Maria da Penha, tem N, assim, leis que, né, asseguram a mulher. O que falta é essas leis entrem, né, em vigor de fato, porque, infelizmente, a gente ainda vive em uma sociedade extremamente machista. Infelizmente, essa é a realidade, infelizmente.
E aí diz, né, a consciência ela não garante a segurança da vítima. É necessário que se crie ações concretas, ou seja, ações atingíveis. Por exemplo, é necessário que o Ministério da Educação crie um programa nacional nas escolas com acompanhamento psicológico, a fim de desmistificar a violência no público feminino desde as crianças, mais ou menos isso, certo? É mais ou menos isso aí, uma ação concreta, beleza? Deixa eu só ver aqui o que falaram no chat. Só um momento. Fala, né, os crimes cometidos contra as mulheres está relacionado a poder, um imaginário poder do homem sobre a mulher, justamente. A gente vive uma sociedade extremamente misógina, extremamente. E a gente vê, infelizmente, essa misoginia aí até em novelas, né, que era para, assim, por exemplo, algo que fosse ajudar a desmistificar tudo isso, mas não, ainda potencializa para esse mal aí na nossa sociedade. Professor, Oi, é, tô acompanhando aqui, a explicação tá top pra caramba. Deixa eu só fazer observação. No início aqui nós perguntamos de onde que o pessoal tá, né, os nossos colegas aqui estão assistindo. Tem muita gente de longe e pode ser que aconteça um pequeno delay nas mensagens. Então, sempre que pedir aí alguma solicitação de a participação, porque é importante mesmo, dá só um tempinho, que é comum esse delay, esse atrasozinho de ida e volta da informação, tá bom? beleza. Forte abraço, manda ver. Alguém aí tem alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer? Posso tocar o barco? Então, vamos lá, beleza. Aí aqui a gente tem outro exemplo, parágrafo que argumenta, mas deveria detalhar. Vamos lá, diante do exposto, é possível perceber que a gravidade e profundidade cultural com que a violência contra a mulher está inserida na sociedade brasileira faz com que seja urgente a resolução desse problema. Beleza, ele retomou a minha temática, tranquilo. Para isso, mais importante do que atingir os pontos periféricos dessa problemática seria atacar sua origem social, que se encontra na ideologia patriarcal. Tranquilo, beleza. Ou seja, ele disse que o problema está enraizado na sociedade, que a gente vive uma sociedade extremamente machista, misógina, igual a gente havia, né, falado. Aí ele disse assim, o governo federal deve criar um programa nacional de promoção da igualdade de gênero, já que esta é a única forma de criar estruturas estatais que garantam que a vulnerabilidade da mulher não seja uma justificativa para a violência que elas recebem de seus agressores. Além disso, esse tipo de programa é uma alternativa significativa, uma vez que a negligência do Estado faz com que essas agressões sofram uma verdadeira invisibilidade. Só com esse apoio é que o problema será solucionado. Beleza, vamos lá ver qual foi o erro aqui dessa nossa proposta de intervenção. Ele disse assim, diante do exposto,
possível perceber que a gravidade e profundidade cultural com que a violência contra a mulher está inserida na sociedade brasileira faz com que seja urgente a solução desse problema. Para isso, mais importante do que atingir os pontos periféricos dessa problemática seria atacar sua origem social, que se encontra na ideologia patriarcal. Beleza, e ele fez uma excelente retomada da minha tese, mas ele não detalhou quais as minhas intervenções iam precisar ser feitas. Ele não foi assim direto ao ponto. Ele disse, e no final ele não disse nada, certo? Ele não aí mostrou uma sequência cronológica dos meus acontecimentos, da minha ideia, certo? Beleza? Aí aqui eu trouxe um exemplo de intervenção para vocês, que é sobre a poluição marítima. Não sei se vocês aí acompanharam, no final de 2022, saiu até inúmeras, né, manchetes sobre o grande, né, número de plástico, né, nas nossas praias. Eles até chamavam de a maré dos plásticos, né? Então, assim, é um problema, né, ambiental, mas que assim, afeta, né, a sociedade inteira. Aí eu pus aí, ó, o aumento exponencial da poluição marítima e do meio ambiente por causa dos plásticos tem sido de muita preocupação no mundo, e é de responsabilidade de empresas produtoras de recipientes plásticos planejar forma de desenvolvimento sustentável. Isso pode ser feito pela troca de plástico por materiais biodegradáveis, além do vidro e do alumínio, os quais são facilmente reutilizados por meio da reciclagem. Tudo isso traria um alívio enorme para os oceanos e para o ecossistema. Com a mesma intenção, o governo, em parceria com empresas de coleta de lixo, deveria promover políticas mais eficientes de recolhimento de lixo, como a coleta seletiva e a reciclagem desses materiais para amenizar ao máximo os impactos que o plástico causa ao meio ambiente e aos mares. Vocês aí conseguiram identificar a minha retomada, a tese, o meu agente, a minha ação, como isso ia ser feito e a finalidade? Sim ou não? Vamos lá. Ó. Então, ó, o aumento exponencial da poluição marítima e do meio ambiente por causa dos plásticos tem sido de muita preocupação no mundo. Beleza, isso aí é a retomada da minha tese, retomada ao meu tema, beleza? Aí, ó, e é de responsabilidade das empresas produtoras de recipientes plásticos. O que é aí empresas produtoras de recipientes plásticos? É o meu agente, é quem vai ser responsável por solucionar a minha problemática, beleza? Aí, ó, troca do plástico por materiais biodegradáveis. Quê? Aí, ó, troca de plástico por materiais biodegradáveis é a minha ação, é o que a minha empresa tem que colocar em prática para o meu problema ser solucionado.
Ali no último, né, parágrafo tem, com a mesma intenção, o governo, em parceria com empresas de coleta de lixo, deveria promover políticas mais eficientes de recolhimento, como a coleta seletiva e a reciclagem desses materiais para amenizar ao máximo os impactos que o plástico causa ao meio ambiente e aos mares. Aí, ó, governo, de novo, é o meu agente. Vocês, assim, lembram lá do GOMIFES? Governo, ONGs, ministérios, instituições, famílias, escola e sociedade. Olha aí, ó, o governo. E aí, ó, no final, como a coleta de lixo e a reciclagem desses materiais para amenizar ao máximo os impactos que o plástico causa ao meio ambiente e aos mares. É a minha finalidade, é o meu objetivo para que eu tenha, né, um bom êxito na minha solução, né, daquela minha problemática, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum posicionamento? Beleza. Aí eu trouxe outro exemplo aí sobre, né, a poluição marítima, uma mais simples, uma mais, né, curta. Aí, ó, é necessário, portanto, a realização de medidas minimizadoras do problema. Ou seja, primeiro ponto, retomei a minha tese, o meu tema, a minha temática, beleza? Por isso, sugere-se que o governo federal, ao meu agente aí, destine verbas aos municípios litorâneos com o intuito, ou a minha finalidade, da adoção da coleta seletiva. Dessa forma, os índices de poluição marinha diminuirão. Ademais, é de grande valia investimentos em artefatos tecnológicos que retirem os resíduos dos oceanos com o objetivo de preservar o ecossistema local. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Aí, beleza. Eu peguei esse meu texto da FGV, né? E aí, vamos ler aí esse meu texto. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia, nenhum desarranjo institucional. Sua dimensão estrutural explica-se pelo fato de comportamentos individuais e processos institucionais derivarem de uma sociedade em que o racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Por isso, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. O meu segundo texto aí, a Lei 10.639 de 2003, torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio. Nesse
nesse contexto, a promulgação da Lei 10.639 de 2003, resultado das lutas dos movimentos sociais, bem como uma medida do Estado brasileiro ao elaborar políticas de ações afirmativas que partem do reconhecimento das desigualdades que marcam a estrutura social em nosso país. Com a Lei 10.639 de 2003, também foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares. Sendo assim, como trabalhar com essa temática em sala de aula, aí, ó, voltado para educação. Os livros didáticos já estão quase todos adaptados com o conteúdo da Lei 10.639 de 2003, mas como as ferramentas que os professores com as ferramentas que os professores podem utilizar em sala de aula são múltiplas. Podemos recorrer às iconografias, ou seja, imagens como pinturas, fotografias e produções cinematográficas. A Lei 10.639 de 2003 torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas do ensino fundamental e médio. Nesse contexto, a promulgação da Lei 10.639 de 2003, resultado das lutas dos movimentos sociais, vem como uma medida do Estado brasileiro ao elaborar políticas de ações afirmativas que partem do reconhecimento das desigualdades que marcam a estrutura social em nosso país. Com a Lei 10.639 de 2003, me perdi, gente, só um momento. Também foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares, sendo assim como trabalhar essa temática em sala de aula. Os livros didáticos já estão quase todos adaptados com o conteúdo da Lei 10.639, mas como as ferramentas que os professores podem utilizar em sala de aula são múltiplas, podemos recorrer... Nossa, tá repetido aqui, tá bom. Aí eu trouxe 3 perguntas para vocês, né, que é para ir para vocês refletirem, né, fazerem, né, em casa, para a gente discutir na nossa próxima aula. Primeiro, identifique os aspectos que caracterizam a natureza estrutural do racismo, segundo o autor citado. Apresente duas modificações incluídas a partir de 2003 na legislação referente às diretrizes da educação nacional brasileira, a fim de valorizar as identidades socio-raciais historicamente marginalizadas e contribuir para a adoção de práticas antirracistas nas instituições de ensino. E 3 escreva sucintamente uma proposta de intervenção que aborde a temática racial. Tranquilo, beleza? Dúvidas? E perdão aí pela repetição aqui desse texto. Eu não tinha me atentado, não. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Ninguém tem, gente? Nenhuma sem dúvida, nada? Não, a explicação foi ótima. Nossa, que bom. Conseguimos entender. Então, eu vou passar aqui, né, a palavra para o professor Renato aí, para ele dar
né, os últimos avisos. Opa! Ô, professor, como é que tá? Tudo bem? Rapaz, Beleza. estava acompanhando aqui, minha esposa jantando ali, eu nem consegui acompanhar porque eu achei interessante demais o que você abordou aí, viu? É muito importante assunto desse tipo. Eu queria, tem três pessoas aqui que eu queria convidar para participar. A minha querida Domingas, cadê a Dominguinha? Tá por aí? Estou sim, professor. Olha aí, que maravilha. Dominguinha, seja muito bem-vinda, pessoa que é próxima da gente, e Obrigada. é comum que gere certa, né, insegurança, né? A gente não tem uma visibilidade tão grande ainda. Dominguinha, quem é o professor Renato e quem é a Metavest? Fica até suspeita, né, professor Renato? A Mas tem que gente, ficar mesmo. a gente se conhece, né? Como muitos procurou lá no grupo se era confiável, e eu até respondi, né? Eu me senti na obrigação de responder. Eu só falo assim a todos, né? Que é uma pessoa honesta, uma pessoa que luta pelos ideais, pelos objetivos, e garanto para vocês que vocês não vão se arrepender de confiar, tá? Joinha, brigadinho. De É, nada, professor. tranquilo. Cadê? Tinha uma outra menina feia aqui chamada Ethane. Cadê a Ethane? Tá por aí, sua grupiense. A Rosilene Martins tá mandando aqui. Menina Refé Fedido Fariento. Isso. Ô, Ethane, você tá no grupi? Tô em Gurupi. Quem é o... Você tem acompanhado as aulas. O que que você achou da aula de geografia, da aula de hoje? Não consegui acompanhar completa, porque eu estava na faculdade, né? Mas as minhas amigas que entraram no grupo, que são professoras, né? E elas me falaram o feedback que as aulas são ótimas, explicativas, no ponto certo. Bacana. Obrigadinho. Pessoal, só para fechar aqui, eu tô assim, abrindo essa fala, porque é comum que gere insegurança, que gere, sabe? Eu, se eu tivesse no lugar de muitos, também estaria inseguro ou com dúvidas, com perguntas. Porém, eu já movimento um canal no YouTube, o Prof. Renato Magno, já tivemos turmas de vestibular para a UNIRG, para o UFT, Unitins, e tivemos aprovados, certo? Nosso trabalho é sério, a gente procura fazer as coisas com qualidade. Os professores foram escolhidos a dedo, o professor Wagner está aí com a gente, foi escolhido por um teste, ele fez o teste com a gente, e o conteúdo que ele apresentou aí foi com propriedade, certo? Os professores foram escolhidos mesmo, assim, para entregar o melhor para vocês. Amanhã nós teremos a aula, não é nem uma aula, é um aulão que vai durar praticamente 3 horas. Vai começar às 19 horas. Começa às 19 horas e vai. A gente vai dar um intervalo ou dois, porque a aula online é pesado mesmo. E o desafio que eu lancei para amanhã é diferente do que eu lancei hoje. Vocês repararam que a aula de geografia, ela durou 1 hora. A aula de hoje durou 1 hora. E eu lancei o desafio para 100 pessoas. Graças a Deus, eu agradeço a vocês, porque desde o início desta aula nós já tínhamos mais de 100. Eu já quero comunicar que esta aula vai ficar disponível sim. Quem está no grupo do WhatsApp nosso, eu acabei de disponibilizar a aula de geografia. O link da aula de geografia está na descrição do grupo do WhatsApp. Essa aula também vai ser disponibilizada. Mas o desafio está lançado. Amanhã, a partir das 19 horas, aulão
pesado de legislação. Professora Bárbara Pugas, topíssima, experiente. E o desafio, já que 60 minutos são 100 pessoas, para 3 períodos de 60 minutos, 300 pessoas. Se nós tivermos 301 pessoas, eu disponibilizo a gravação. E eu vou lançar um segundo desafio. Se nós conseguirmos isso aí, o cupom de desconto permanece. Beleza? Teve muita gente que já entrou, procurou, e o negócio está bombando. É para ajudar vocês. Vou repetir que o intuito nosso é levar a oportunidade a quem está com, sabe, quem não está com essa facilidade de frequentar um presencial. Tem gente que é aqui do grupo, que é lá do Piauí. Tem gente aqui do grupo que é de São Félix. Tem gente aqui que é de Tocantinópolis. E tem muita gente que não tem oportunidade de assistir às aulas direcionadas para o concurso de educação. É isso que eu quero fazer, é facilitar para você, é te dar essa oportunidade.